Quais são os 10 verbos mais importantes em francês que não tem como você falar francês sem saber esses verbos? É o que você vai aprender neste vídeo. Estou indo no Parque da Mônica com minha filha Anne-Sophie. Bora lá! E agora, como que eu vou trabalhar, hein, menina? Comment je vais travailler comme ça? Então, o primeiro verbo mais importante da língua francesa que você precisa, eu diria obrigatoriamente, conhecer esse verbo, saber conjugá-lo e também conseguir construir frases usando esse verbo, é esse verbo aqui, ó. Être. Être. Être, podemos traduzir em português como ser ou estar. Reza a lenda que esse verbo representa só ele 5% da língua francesa. Ou seja, você não pode falar francês se não souber conjugar esse verbo aqui. Vamos aprender a conjugar esse verbo no presente do indicativo. Je suis, tu es, il est, elle est, on est. Nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Muito bem. Nós acabamos de conjugar le verbe être em francês no presente do indicativo. Je suis significa eu sou ou eu estou. Tu es, você é ou você está. Il est, ele é ou ele está. Elle est, ela é ou ela está. On est, por incrível que pareça, significa a gente está ou a gente é. Então, on significa a gente. Inclusive, é um pronome muito utilizado na língua francesa. Então, continuando com a tradução, nous sommes significa nós somos ou nós estamos. Vous êtes, vocês são ou vocês estão. Ils sont, eles são ou eles estão. Elles sont, elas são ou elas estão. Então, está lá a conjugação do verbo mais importante da língua francesa. Algumas observações sobre a conjugação desse verbo. Eu acredito que você percebeu na minha pronúncia. Veja na segunda pessoa do plural. Vous êtes. Mas por que eu estou falando vous êtes? Porque em francês existe uma regra chamada regra de liaison. O que é isso? Se você olhar vous, termina com S. E être começa com E. Então, aplicando a regra de liaison, eu vou ler o S do vous junto com E do être. Então, eu falo vous êtes, tá bom? Você tem que fazer essa liaison. Se não fizer, você estaria falando errado. É uma liaison que a gente chama liaison obrigatoire, tá bom? Então, essa é uma grande observação. A segunda observação que você precisa saber sobre esse verbo é na terceira pessoa. On est. Lembra? Eu falei que on est significa a gente é. Ou seja, on est é a mesma coisa que nous sommes, tá bom? On est, a gente está ou a gente é. Nous sommes, nós somos ou nós estamos. Então, é a mesma coisa. A única diferença é no uso. On est é um pouco mais informal, enquanto nous sommes é um pouco mais formal. Agora, vamos colocar alguns exemplos para você ver como esse verbo é usado na prática. Primeiro exemplo, je suis fatigué. Essa frase é muito importante, você precisa saber usar essa frase. Significa eu estou cansado ou eu estou cansada. Então você percebeu que no final, quando tem dois E, é porque é o feminino, mas a pronúncia continua a mesma. Je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué. Eu estou cansado ou estou cansada. Segundo exemplo, tu es prêt? Tu es prêt? Você está pronto? Se for no feminino, é só acrescentar um E no final. Tu es prête? Tu es prête? Você está pronta? Oui, je suis prêt. Il est en retard. Ele está atrasado.
Se fosse você, je suis en retard, eu estou atrasado. Hein? Retard não muda, no masculino ou no feminino é sempre retard. Então, il est en retard, ele está atrasado. Você está gostando desse vídeo, o conteúdo está sendo legal? Então, já deixa o like no vídeo, tá bom? Deixa o like, isso é muito importante. E também se inscreva aqui no canal para sempre receber uma notificação quando eu publicar um novo vídeo. Agora vamos no segundo verbo mais importante da língua francesa. O segundo verbo mais importante da língua francesa que você tem que aprender ele para falar francês muito bem. Esse verbo aqui, ó. Você lê avoir, avoir, avoir. É isso mesmo. Isso porque a letra O com I em francês formam uma vogal que você lê OA. Então, eu leio avoir. Avoir significa ter. Ter, de você ter alguma coisa. Em francês, avoir. Como sempre, primeiro vamos conjugar le verbe avoir no presente do indicativo em francês. J'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Muito bem, eu tenho, você tem, ele tem, ela tem, a gente tem. Nós temos, vocês têm, eles têm, elas têm. Em francês, só na primeira pessoa do singular, se o verbo começa com uma vogal, a gente tira o E do je e colocamos o apóstrofo, tá bom? E você vai ler junto. J'ai, j'ai. Muito bem, na segunda pessoa. Tu as. Tu as. Perceba que eu não estou lendo o S no final. Não é tu as, não. Tu as. Tu as. Agora preste atenção na terceira pessoa. Il a. Il a. Eu apliquei liaison. No feminino. Ela. Ela e on a. On a. A gente tem. Na primeira pessoa do plural. Nous avons. Você com certeza está entendendo por que estou falando nous avons. Nous termina com S. Avons começa com A. Aplicando a regra de liaison, vamos ler o S e o A. Por isso vamos ler nous avons. Nous avons. Nós temos. Eu apliquei a mesma regra também na segunda pessoa do plural. Vous avez. Vous avez. E eu apliquei também nas duas últimas pessoas. Ils ont, elles ont. Agora a hora dos exemplos. Primeiro exemplo, por exemplo, para eu falar em francês, eu estou com fome. Então, a fome em francês a gente não está, a gente tem. Então, literalmente eu vou falar eu tenho fome. A palavra fome em francês é faim. Faim. Então, para eu falar eu estou com fome, em francês eu falo j'ai faim. J'ai faim. Estou com fome, mas eu não estou com fome porque eu acabei de comer agora, inclusive o suco ainda está aqui. Segundo exemplo. Tu as une voiture. Tu as une voiture. Tu as une voiture. Você tem um carro. Tu as une voiture. Você tem um carro. Para finalizar, esse exemplo muito importante usando o verbo avoir é para você, por exemplo, falar da sua idade. Então, falando da minha idade, eu posso falar j'ai 36 ans. J'ai 36 ans. Eu tenho 36 anos. Se eu estivesse olhando para uma pessoa e lá, para a minha filha, né, Anne-Sophie, ela 6 ans. Anne-Sophie a 6 ans. Eu posso falar Anne-Sophie a 6 ans ou ela a 6 ans. Ela a 6 ans ou Anne-Sophie a 6 ans. O terceiro verbo da nossa lista é esse verbo aqui, ó. Aller. Aller. Não é aller. Aller. Aller significa ir. É um verbo muito utilizado em francês. Então, vamos conjugar ele no presente do indicativo. Je vais, tu vas, il va, elle va, on va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Muito bem. Ou seja, eu vou,
você vai, ele vai, ela vai, a gente vai, nós vamos, vocês vão, eles vão, elas vão. Esse verbo é muito, mas muito, muito utilizado em francês e em português também. Exemplos. Je vais au travail. Eu vou ao trabalho. Je vais au travail. Je vais au travail. Você vai onde? Tu vas où? Tu vas où? Tu vas où? Você vai onde? Ele vai ao mercado. Il va au marché. Il va au marché. Il va au marché. E para ensinar o quarto verbo, pessoal, estou muito cansado, eu preciso sentar. Posso sentar aqui? Pode, fica à vontade. Eu vou ensinar francês. Quantas línguas você fala? Só a minha mesmo. Qual é a sua língua? Português. Português. O quarto verbo da nossa lista é o verbo fazer, que em francês é faire. 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 Então, bora lá conjugar le verbe faire no presente do indicativo. Je fais, tu fais, il fait, elle fait, on fait. Nous faisons, vous faites, ils font, elles font. Très bien. Ou seja, eu faço, você faz, ele faz, ela faz, a gente faz. Nós fazemos, vocês fazem, eles fazem, elas fazem. Exemplo! Os franceses adoram essa frase. Tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi dans la vie? Ao pé da letra, o que você faz na vida? Bom, se você não faz nada, você pode responder je ne fais rien. Je ne fais rien. Se te perguntarem, tu fais quoi dans la vie? O que você faz na vida? Você responde je ne fais rien. É isso aí. Mas se me perguntarem a mim, tu fais quoi dans la vie? Eu vou responder je suis professeur de français. Voilà! Muito obrigado. E o quinto verbo mais importante da língua francesa que você precisa aprender para falar francês rápido é esse verbo aqui, ó. Dire. Dire. Dire significa dizer. Conjugação no presente do indicativo. Je dis, tu dis, il dit, elle dit, on dit. Nous disons, vous dites, ils disent, elles disent. Voilà la conjugaison du verbe dire au présent de l'indicatif. Exemple, je dis toujours la vérité. Je dis toujours la vérité. Eu sempre digo a verdade. Et toi, tu dis toujours la vérité? J'espère que oui! O meu filho que adora sorvete, pessoal, eu vou comprar sorvete para ele agora. Mas vamos lá, como que eu falaria? Eu sei que elas não falam francês. Tipo, eu quero um sorvete em francês. Eu falaria je voudrais une glace. Je voudrais une glace. Vamos fingir que são francesas. Bonjour. Je voudrais une glace, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Oh, Deus. Une glace. Le verbe vouloir. Vouloir. Vouloir significa querer. Então, como é que você fala em francês? Eu quero, você quer. Muito simples. Vamos lá. Je veux, tu veux, il veut, elle veut, on veut. Nous voulons, vous voulez, ils veulent, elles veulent. Voilà le verbe vouloir. Por exemplo, você quer falar, eu quero falar francês. Je veux parler français. Je veux parler français. Eu quero falar francês. Eu quero conhecer Paris. Je veux connaître Paris. Je veux connaître Paris. Je veux connaître Paris. Je veux connaître Paris. Eu quero conhecer Paris. Só que eu preciso fazer uma grande observação com esse verbo. Por exemplo, quando você quer pedir algo no supermercado, na loja, na padaria, você não vai falar je veux, por exemplo, je veux un verre d'eau, para falar eu quero um copo de água. Não. Nesse caso, a gente usa esse verbo no condicional, que é a maneira mais educada. Aí, nesse caso, você falar je voudrais.
Je voudrais. Ao pé da letra, eu queria, mas você pode traduzir como eu quero, só para fazer pedidos, tá bom? Por exemplo, para você falar, eu quero um copo de água. Você vai falar, je voudrais un verre d'eau. Je voudrais un verre d'eau. Bonjour, messieurs. Je voudrais un verre d'eau, s'il vous plaît. E o sétimo verbo da nossa lista é esse verbo aqui. Pouvoir. Pouvoir. Pouvoir significa poder. Como falar em francês? Eu posso, você pode. Muito simples. Vamos lá na conjugação. Je peux, tu peux, il peut, elle peut, on peut. Nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent, elles peuvent. Exemplo. Como falar, por exemplo, eu posso te ajudar em francês? Je peux t'aider, je peux t'aider, je peux t'aider, eu posso te ajudar. E ao contrário, você pode me ajudar? Você pode falar, pouvez-vous m'aider? Pouvez-vous m'aider? Pouvez-vous m'aider? Bonjour, messieurs. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Ah, continuando. Devoir, 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 dever. Como que você fala eu devo, você deve, ele deve, assim sucessivamente. Bora lá. Je dois, tu dois, il doit, elle doit, on doit, nous devons, vous devez, ils doivent, elles doivent. É isso mesmo! Esse é o verbo dever. Por exemplo, como que eu falo em francês? Eu tenho que ir daqui. Ao pé da letra, eu vou falar eu devo ir embora daqui. Então eu posso falar je dois partir d'ici. Je dois partir d'ici. Quer dizer, eu tenho que ir embora daqui. Je dois partir d'ici. E aí, pessoal, você está gostando do vídeo? Não esqueça de deixar o like, tá bom? E também de se inscrever no canal, porque aqui você tem acesso a conteúdos de primeira. O nono verbo mais importante da língua francesa, c'est le verbe prendre. Prendre. A pronúncia costuma dar muito trabalho. Prendre significa pegar ou tomar. Então, vamos lá conjugar esse verbo no presente do indicativo. Je prends, tu prends, il prend, elle prend, on prend. Nous prenons, vous prenez, ils prennent, elles prennent. Exemple, je prends mon petit déjeuner tous les jours à 8 heures. Je prends mon petit déjeuner tous les jours à 8 heures. E o último verbo da nossa lista, pessoal, é o verbo pôr ou colocar. Como eu estou colocando agora meu casaco. Então, pôr ou colocar em francês é mettre, mettre, mettre. Muito bem, vamos conjugar esse verbo no presente do indicativo em francês. Je mets, tu mets, il met, elle met, on met. Nous mettons, vous mettez, ils mettent, elles mettent. Por exemplo, je mets ma veste, je mets ma veste. É isso aí, você gostou do vídeo? O estilo foi um pouco descontraído, né? Pra gente não ficar só na lousa, só nas paredes lá do meu escritório. Vamos aí andando e aprendendo francês. Então, não esqueça de curtir esse vídeo e também de se inscrever no canal, tá bom? E para mais informações sobre o meu curso, é só olhar aqui na descrição do vídeo que você vai ver o contato e todas as informações para você continuar aprendendo francês comigo. A gente se encontra no próximo vídeo. À la prochaine!